Fala, turma boa, beleza? Tranquilo e tranquila? Como é que tá a tua preparação de Geografia e Atualidades? Sou o professor Almeida Júnior, no canal Bora Atualizar. Hoje nossa super aula, mega, hiper, ultra aula, está referente a uma das unidades da federação mais biodiversas que nós podemos classificar em geografia. Nós estamos falando de mais de 331 mil quilômetros quadrados, que tem 640 quilômetros quadrados. E aí? Sabe qual é a área? Não sabe? Pois então aguarda. Solta a vinheta, papai! Fala, turma boa, tudo bem? Tranquilo? Professor Almeida Júnior do canal Bora Atualizar, aqui mais uma vez com vocês, te entregando uma super aula sobre geografia e atualidades do canal que mais cresce no YouTube. Turma boa, vamos inaugurar uma série referente a um dos estados mais lindos e maravilhosos que a Federação Brasileira tem o orgulho de ter, tá? Um estado gigante, um estado biodiverso, um estado populoso, um estado com bastante riquezas naturais e um povo super mega acolhedor e um país de enormes potencialidades futuras em todas as atividades econômicas que possa se imaginar. Aí você está pensando, que estado é esse? É lógico que eu te convido a visitar o nosso estado do Maranhão, um estado maravilhoso. É uma série de aulas aqui no canal Bora Atualizar para você, tá? Sobre geografia do Maranhão. Para começar, nós trabalhamos com a questão da divisão interestadual. O que faz, o que compõe, o que constitui, como o nosso estado do Maranhão está dividido em termos interestaduais, tá? Nós lembramos que o Maranhão faz fronteira com todo o país, tá certo? Lembramos que o Maranhão apresenta uma divisão por estado, uma divisão política de fronteira com estados, tá? Temos hoje cerca de fronteira com 2.727 metros de fronteira só com cursos fluviais. Há de se ressaltar, se não fosse a Chapada das Mesas, aqui no sul do estado, nós seríamos uma grande ilha flúvio marinha. As fronteiras com relação ao mar, tá? Nós temos 640 quilômetros. O segundo maior fachada ou segundo maior litoral do território brasileiro. Lembrando ainda que ainda na questão de fronteiras e limites, o nosso estado faz divisa com o continente na casa dos 495,5 quilômetros. Uma área total de 331 mil, aqui ó, 933,29 quilômetros quadrados. Essa é a nossa divisão interestadual, lembrando que nós fazemos fronteira tão somente com o Brasil, certo? Nós não temos fronteiras internacionais. Nessa mesma pegada, nessa mesma sequência, a gente visita o significado da expressão Maranhão. Falar de Maranhão é falar do Maranhão, ou seja, o mar que corre em Tupi. Tá? Falar do Maranhão é lembrar que nós apresentamos uma significativa transição, uma área de transição junto aos elementos naturais. Por isso nós temos formados no nosso território, tá, 3 tipos de biomas, que você vai ver em um outro encontro, em uma outra aula, aqui no canal Bora Atualizar. Apresentamos praias gigantescas, 640 quilômetros de litoral, acompanhado da floresta amazônica, tá? Ou seja, você vai lembrar que o Maranhão apresenta, além de uma transição, uma diversidade. Lembra da história? O Maranhão sempre foi uma área de passagem, o famoso grão-pará. Tá? Então é isso motivado pela transição e a diversidade de elementos naturais que nós temos, que apresentamos com relação ao nosso Maranhão. O nosso Maranhão é tão diverso que ele vai da floresta amazônica até o bioma dos cerrados, sem esquecer do bioma dos manguezais, que na realidade é um grande berçário de vida, tá? Lembrando que a transição e a diversidade do nosso estado, tá certo? O mar que corre em Tupi está associado também à questão de uma rica rede hídrica, uma rica rede fluvial. Lembrando que a maioria esmagadora das cidades do estado do Maranhão apresenta uma ligação direta com os cursos fluviais no território maranhense.
Lembra você que também aqui no canal Bora Atualizar, você vai ter uma aula, super aula sobre hidrografia maranhense, tá bom? Vou deixar aqui o link abaixo para você. Além disso, nós temos no sul do Maranhão, lembrando que as palavras-chave sobre o Maranhão é sobre transição e diversidade. Lembra você que ao sul do Maranhão, tá? Ou seja, um relevo planáltico, nas chamadas serras do sul do Maranhão, você vai ter a presença de cachoeiras. E já na região central, encaminhando para a região norte do nosso estado, do Maranhão, você vai ter a presença de lagoas. Palavras mágicas, palavras-chave quando se trata de Maranhão, transição e diversidade. E quando nós mencionamos transição e diversidade, eu te ofereço mais um termo geográfico bastante pertinente ao nosso estado do Maranhão, que é o termo geodiversidade. O que você deve entender por geodiversidade? Em um momento tenso de prova, em um momento tenso de apresentação de um trabalho escolar, em um momento tenso do seu concurso público, eu não sei a utilidade, eu espero que você utilize essa aula sobre o estado do Maranhão. O que você deve entender sobre geodiversidade? Logicamente, você vai se remeter à presença da diversidade natural. Falar de geodiversidade é você relacionar, é você integrar, interrelacionar os elementos naturais. Como você pode citar a questão geológica, como você pode citar a questão geomorfológica, associado às questões pedológicas, que é a mesma coisa que você associar às questões de solo. Geodiversidade é você estar incrementando, junto à sua carga de informações, uma aparelhagem maior, uma quantidade maior de ferramentas. Ou seja, geodiversidade, turma boa, é você associar a capacidade de suporte, de subsidiar atividades produtivas. Não entendeu? É justamente essa geodiversidade presente no estado do Maranhão que possibilita uma significativa diversidade de atividades econômicas, que podem não ser tão exponenciais ainda, mas que apresentam uma significativa diversidade. Repito, podem não ser atividades econômicas altamente rentáveis junto ao PIB do estado do Maranhão, mas que apresentam, sem sombra de dúvida, uma significativa variedade proveniente dessa combinação de aspectos de elementos naturais. Agregado a isso, associado a isso, você não pode esquecer, falar de geodiversidade é você associar ao cenário de limitações e um cenário de potencialidades, que no caso do estado do Maranhão está muito associado à questão de potencialidades. Por que eu coloco isso para você, turma boa? Porque a geodiversidade presente, você tem a possibilidade de diversidade, de diversificação, de multiplicação de potencialidades reais. Sem a presença da geodiversidade, logicamente, vai ocorrer uma certa limitação junto às atividades econômicas, junto às atividades produtivas. Há de se ressaltar que desde o processo de formação e expansão do nosso território brasileiro, as atividades econômicas sempre tiveram atreladas diretamente ao crescimento, ao desenvolvimento, ou simplesmente as atividades econômicas sempre tiveram participação no processo de formação e expansão do território brasileiro, que não é diferente no caso do estado do Maranhão, associado a enormes e significativas potencialidades. Há de se ressaltar, muito bem nisso, a necessidade de fortes interesses políticos associados a desenvolver, associados a incrementar essas potencialidades. Por quê? Porque dependendo de situações naturais, dependendo da combinação dos elementos naturais, você vai ter automaticamente a presença de variedade de atividades econômicas. Mas o mundo, ele é feito, já relatei isso aqui em nossas aulas anteriores, nossas aulas gravadas anteriores, que o mundo é feito de três coisas, né? Interesses, necessidades e opções. Então há uma possibilidade de recursos naturais incrementar a economia, mas há também a necessidade de conjugar as atividades econômicas, políticas e financeiras junto a esse trunfo do Maranhão, que é a geodiversidade. Palavras mágicas:
transição e diversidade. E como é diversidade, nós colocamos associados. Olha, a geodiversidade, ela exige, tá, políticas. Olha mais uma vez a política participando. Com relação ao quê? Aos desastres naturais. Já que nós temos, por exemplo, um bioma, tá, muito afetado, tá, que é o cerrado, ao mesmo tempo acompanhado do bioma amazônico, tá certo? Principalmente pelas queimadas e pelo desmatamento. A geodiversidade está atrelada às questões associadas ao meio ambiente. Essa combinação equilibrada ou não, tá, de elementos naturais e a presença do homem. Por isso, equilibrada ou não. A geodiversidade, como nós falamos na tela anterior, ela está atrelada às atividades econômicas. E aí você não pode esquecer a atividade econômica muito ligada ao passado, muito ligado à história e ainda sim presente, que é a questão da agricultura junto ao estado do Maranhão. Essa geodiversidade, e aí você vai lembrar na hora da sua prova, a ligação com as atividades econômicas, tá? E aí eu cito para você a questão da geoconservação. Há uma necessidade de se implantar no nosso estado o que acontece em parte da região norte do Brasil, que são, melhor dizendo, as agroflorestas, tá? E você também pode levar em consideração como a atividade econômica, além das agroflorestas, principalmente no bioma amazônico presente no estado do Maranhão, você pode associar a questão do geoturismo. Então tu está observando, turma boa, que você tem uma ligação muito grande com a geodiversidade. A geodiversidade maranhense não compreenda que seja apenas variedade de combinações de elementos naturais. É também, mas lembre-se, na hora do seu momento tenso de exame de seleção, que essa geodiversidade maranhense também está relacionada, também está integrada, com relação às atividades econômicas. E para encerrar essa tela, lembre-se que a geodiversidade está atrelada principalmente à disponibilidade, a disponibilidade adequada da utilização dos recursos hídricos, ou seja, do que nos cercam, os rios, associado aos 640 quilômetros de fachada litorânea do nosso estado do Maranhão. Deixa eu resumir isso. A geodiversidade, aumentando essa visão, indo para uma visão macro, a geodiversidade do Maranhão, vamos aumentar essa visão, associa a terra, ou seja, é a combinação de quem? De sistemas vivos, que possuem as suas naturais engrenagens, a conjugação do Sol com o fornecimento de luz e energia, associado a esses sistemas vivos, conjuga os movimentos terrestres, rotação e translação, e fecha literalmente com os movimentos geológicos, geomorfológicos e pedológicos. Junta tudo isso, forma quem? A Terra. E a Terra é sinal de quê? De geodiversidade. Só para te dar um comparativo. Não esquece desse recado. A biodiversidade está literalmente assentada sobre a geodiversidade. As combinações dos elementos naturais atreladas às atividades econômicas. Esse é o grande pulo do gato geográfico, tá? Não esquece ainda com quem nós fazemos fronteira. Nós somos uma área de transição. Fazemos fronteira a leste com o estado do Piauí, fazemos fronteira com o estado do Tocantins, e aí você vai lembrar do Matopiba, tá? Maranhão, Tocantins, Piauí, e falta só quem? A Bahia. Fazemos fronteira com o estado do Pará e fazemos fronteira na porção norte com a fachada litorânea, turma boa. Beleza? Então nós somos o quê? Nós somos uma área de passagem, garotinho. Certinho? Então isso te leva a você observar as nossas áreas de zoneamento, tá? Nós temos a área do bioma amazônico, que aqui tá para vocês em verde, tá certo? Em toda essa fachada. Nós temos a predominância do bioma dos cerrados e nós temos também, tá certo? Manifestações no formato de manchas de bioma de Caatinga, tá certo? Isso prova, de fato, evidentemente, que nós somos uma área de transição. Se te cobrarem com relação à regionalização, nós pertencemos à macro-região
nordestina, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas por conta da presença do bioma amazônico e suas atividades econômicas desenvolvidas, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nós somos cortados ao meio, ou seja, pertencemos ao Complexo Regional Nordestino e pertencemos ao Complexo Regional Amazônico. Tá entendendo como é importante você lembrar do termo geográfico geodiversidade, que não fica apenas nas questões naturais da biodiversidade, turma boa? Compreenda esse camarada, beleza? E, além disso, tu não pode esquecer, além de pertencermos à macro-região nordestina ou ao complexo regional amazônico e nordestino, trazendo na regionalização, ou seja, na divisão, na compartimentação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós pertencemos a quem? À sub-região nordestina denominada de Meio Norte, que engloba todo o nosso estado do Maranhão e parte, principalmente centro-ocidental, do território piauiense. Certinho? E aí, gostou dessa aula? Gostou? Então deixe o seu like, tá? Inscreva-se no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, tá bom? E mande sugestões de temáticas aqui nos comentários abaixo, que a gente recebe e na medida possível a gente vai acatando não as suas sugestões, mas as suas ordens. Um abraço, bons estudos!